Muito bem, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Momento importante para termos o Antônio da Luz conosco por dois motivos. Hoje é a reunião do Copom sobre a economia brasileira e também os problemas que se abatem sobre o Rio Grande do Sul. Antônio da Luz, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista, prazer estar com você hoje. Estamos aqui perto fisicamente, né? Estou aqui em Campinas, no Encontro Nacional das Cooperativas. Eu pretendo agora, no final do dia, ir para sua casa, para comer um churrasco aí no sítio. Então, logo que eu saia daqui, eu já vou direto para aí, passe no açougue para comprar as coisas. O costelão, né? Tá muito bom. Antônio da Luz, é um prazer imenso, gosto da sua alegria. E vamos falar primeiramente de economia, porque você representando a agricultura, você está naquela pesquisa Focus, que o Banco Central faz todas as semanas, e você responde dentro do seu conhecimento por parte do agronegócio. E ali que a gente mostra, né, para o Banco Central como estão indo as nossas dificuldades e vicissitudes. E hoje nós temos reunião do Copom, todo mundo está dizendo que a manutenção da taxa Selic vai ficar ali nos 10,25, portanto, não há expectativa de corte das taxas de juros como quer o Lula. Qual é o seu entendimento, Antônio? Olha, João Batista, infelizmente não tem como cortar a taxa Selic. Nós queremos que a taxa Selic seja cortada. É óbvio que todo economista quer que seja cortada a taxa Selic. Nós queremos muito um juro mais baixo. Só que entre a gente querer e poder, existem as ações e as consequências. Por que o Banco Central deve interromper hoje o ciclo de queda? Porque o governo federal não para de fazer déficits. O governo federal não para de aumentar a dívida pública. O governo federal não para de jogar dinheiro na economia através do gasto, através da retirada dos impostos dos brasileiros, que não para de aumentar, o aumento da carga tributária. Todo esse dinheiro, toda essa liquidez que é resultado do aumento do endividamento do país, vai alargando a base monetária, vai tendo mais dinheiro sendo jogado na economia através do gasto público. E para que isso não gere inflação, é preciso aumentar a taxa de juros. No caso, por enquanto, hoje o Copom deve manter os juros. No entanto, a pesquisa do relatório Focus, a média do pensamento nosso, dos economistas, está apontando para uma elevação dos juros até o final do ano. Ou seja, se o governo não parar de gastar e gastar errado, não adianta depois culpar o Campos Neto e querer fazer dele um bode expiatório. O Campos Neto, ele só está dando a dose que é necessária para equilibrar o mercado de moeda, de modo que a nossa moeda não perca valor, de modo que não tenha inflação, que as famílias não sofram com inflação, com o poder de compra da moeda. O Campos Neto, mal comparando, evidentemente, é como o médico que tem que receitar o remédio amargo. Basta a pessoa se cuidar que não adoece, não precisa tomar remédio, mas se adoece, tem que tomar remédio. Ou seja, o problema dos juros não está no Banco Central, mas sim lá no Palácio Planalto. Quer dizer, a gente entende, né, Antônio, e a população entende, né, que ao invés de tentar baixar os preços na canetada, como ele está tentando fazer no arroz, ouvi dizer que está tentando fazer no suco de uva, né, para prejudicar a produção de uvas do seu estado, melhor seria se aumentasse o poder de compra, como você falou, porque aí não importa o preço, o mercado se autorregula, porque eu estou com dinheiro no bolso, eu vou escolher onde comprar, quando e o que eu vou comprar. Melhor assim. E por fim, é o que está acontecendo na Argentina. Em 6 meses, o Milei está conseguindo resultados extraordinários. Você concorda, Antônio? Absolutamente sim, João Batista. E também, se não vejamos, olha só, o governo brasileiro, com esse negócio de controlar preço, está fazendo o que se tentou fazer no Plano Cruzado, que todos nós sabemos onde deu. Deu ruim. O governo está tentando fazer o que se tentou fazer lá nos anos 70, que deu ruim. Metade dos anos 90 deu ruim. Justamente no momento em que o Brasil comemora os 30 anos do Plano Real, o governo está promovendo um retrocesso dessa magnitude, querendo tabelar e controlar preços. Isso é uma vergonha para o nosso país, porque isso não é coisa de país civilizado. Só países que não são civilizados, países bem grosseiros, países bem primitivos,
se dão a este luxo, porque nós conhecemos pela ciência econômica, desde o século XVIII, que esse tipo de medida não funciona. A Argentina, você citou a Argentina, hoje ela está fazendo certo, mas ela ficou 10 anos fazendo errado. E o que aconteceu? Desabastecimento, aumento de preços, inflação. E aí agora elegeu o Javier Milei, que veio com ideias que não são dele, são ideias que são da ciência, são ideias que estão nos livros de economia, e está dando certo. Olha só que loucura. Fazer aquilo que é tecnicamente o certo, dá certo. Olha só que coisa interessante. Mas aí começa o governo brasileiro a trazer um retrocesso imenso para o nosso ambiente econômico. Não é à toa, João Batista, que a Bolsa não para de cair, o câmbio não para de subir, a desconfiança internacional é enorme, não para de sair dinheiro daqui de dentro, ou seja, o governo está fazendo com que o nosso país faça água, porque as ideias não podem ser piores do ponto de vista econômico e o dinheiro está indo para a Argentina. Um dos termômetros, Antônio, é o dólar, o câmbio, que você fala que não para de subir. A Cirlei Freitas pergunta para o Antônio o que ele acha se o dólar vai continuar subindo. Olha, o dólar, a taxa de câmbio, ela está subindo por dois motivos, né? O primeiro deles, porque a taxa de câmbio, a taxa de juros dos Estados Unidos não tem dia para baixar ainda, porque os dados da economia americana não são bons e aí eles ainda estão com inflação resiliente, precisam manter juro alto por mais tempo, isso fortalece o dólar. O segundo motivo é a nossa perda de confiança. Então, será que o câmbio vai subir? Será que o câmbio vai cair? Vai depender do que o governo vai fazer. O governo Lula, pela primeira vez, depois de muita pressão, voltou da Europa, numa das milhares de viagens que ele já fez, voltou para uma reunião para discutir corte de gasto. Isso foi uma coisa que animou, porque é a primeira vez que o governo Lula fala em cortar gasto. Até então ele só fala em aumentar a receita, aumentando carga tributária. Isso trouxe uma boa sinalização. A questão é se ele vai cumprir. Eu acho, sinceramente, João Batista, que ainda dá tempo deste governo dar um cavalo de pau e trazer estabilidade econômica e crescimento econômico. Se ele não der esse cavalo de pau, a chance de nós repetirmos a crise que nós vivemos no governo Dilma é bastante significativa. Para onde é que vai ir o câmbio? Vai depender. Se o governo der um cavalo de pau e mudar, e ainda dá tempo, acredito que nós podemos ter um câmbio mais baixo lá para frente. Agora, se ele não mudar e continuar dobrando a aposta do jeito que ele está fazendo, a tendência do câmbio é se manter acima de 5,50 e subir até mais do que isso. Ok. Antônio da Luz, vamos falar do seu estado e vamos continuar com o mesmo foco na economia, na política, porque o Lula insiste em continuar no palanque. Ele fez propaganda do desastre que se abateu sobre o seu estado e vocês não gostaram nem um pouco. Há um movimento no interior do seu estado chamado SOS Agro Urgente. Nós estamos aqui expondo, viu, Antônio, um convite que eles divulgaram agora há pouco. Eles estão chamando todos os produtores, todos os sindicatos, todas as instituições e prefeituras para um evento marcado para o dia 4 de julho, que foi o prazo que eles deram de um mês para o ministro da Economia, Carlos Fávaro, cumprir a promessa que fez aí no Rio Grande do Sul, ao vivo com vocês. Eu acompanhei numa live para a Farsul, dizendo vamos fazer isso e aquilo. Eu pergunto, de todas as promessas, tanto anunciadas pelo Lula como pelo Fávaro, alguma delas foram cumpridas? João Batista, nesse momento que o estado do Rio Grande do Sul está fraturado por enchentes, e infelizmente hoje nós estamos vivendo outra, a quinta, nesses casos, a participação do governo, que tira quase 40% de tudo que nós arrecadamos, ela é fundamental. E o que nós estamos vendo é muita politicagem, muito anúncio e pouca prática. Para te teres uma ideia, João Batista, o governo anunciou que já mandou para o Rio Grande do Sul mais de 60 bi. É mentira, João Batista. Meu Deus. A maior parte desse dinheiro são empréstimos para as empresas tomarem nos bancos. Ou seja, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é dos bancos, é empréstimo a 17%. Então, que negócio é esse? Aí diz que, não, mas para aí, nós estamos colocando aqui o imposto de renda
da restituição, que é nosso direito ter o imposto restituído, eles botam como se fosse uma ação do governo. Pegaram o FGTS, que é meu, eu tenho direito, é meu. Eles botam como se fosse uma ação do governo. Eles não cobraram os impostos das empresas que ficaram debaixo d'água durante o mês de maio, junho e julho. Eles estão perdoando os impostos federais? Não. Só prorrogaram por 90 dias, depois tem que pagar. Em agosto tem que pagar os 3 meses atrasados e mais agosto. E eles botam esse valor como se estivessem abrindo mão, como se fosse uma ação de governo. Botam nessas contas. E quanto à medida que nós pedimos para o ministro Carlos Fávaro, nós não tivemos nenhum anúncio até agora. Todos os produtores que têm no Ministério da Agricultura o ponto de contato com o governo, de interlocução, nós não temos nada. Esse estado que vem de 2 estiagens e uma enchente. E o governo não fez nada, João Batista, para o agro. Nada. Para dizer que não fez nada. Prorrogou as contas para 15/8, mas o que adianta prorrogar para 15/8 se não tem nenhum anúncio de uma medida estruturada? Então isso está fazendo com que as pessoas percam a paciência e queiram sair para a rua. E aí está esse movimento, que é um movimento espontâneo, um movimento de produtores e produtoras rurais que estão se organizando para se manifestar democraticamente. Ô, Antônio da Luz, você me conhece há muito tempo, né? A gente tem sangue italiano, né? A gente fica revoltado, cara. Eu fico emocionado quando você vem a público dizer que o Lula disse que está emprestando ao povo gaúcho 60 bilhões a módicos juros de 17%. Ele que está brigando com o Banco Central, servindo de agiota sobre a miséria e a tragédia gaúcha. É isso mesmo, Antônio? Olha, pelo menos até agora é isso que tem sido, né? Também temos visto uma intransigência com a Fraport, que é a empresa, só para você ter uma ideia, tá? O governo até hoje está enrolando para dizer para a Fraport, que é a companhia que administra o aeroporto Salgado Filho, que vai cumprir o contrato, que é indenizar a empresa em caso de força maior, que foi o que aconteceu. Aliás, diz a Constituição que é papel do governo federal fazer o planejamento para proteger os municípios de enchentes e desastres naturais. Isso está na Constituição. Então, o governo... Por que o governo está fazendo isso? Será que ele está querendo que seja devolvido para a Infraero, o aeroporto de Porto Alegre, depois de todas as obras que foram feitas? Agora que o aeroporto está lindo. No tempo da Infraero parecia uma rodoviária. A rodoviária aquelas bem braba. Agora é um aeroporto de primeiro mundo. Agora quer devolver, que querem? Matar a empresa no cansaço para devolver para a Infraero? Será que é isso? Será que esse é o plano? Ou seja, eu acho engraçado, assim, pessoas que chamavam o governo anterior de genocida, com uma paciência enorme com esse governo, diante de todas as barbaridades que estão acontecendo, um povo que está sofrendo. Nós somos brasileiros, tão brasileiros como qualquer outro. Pagamos impostos, mandamos mais de 65 bi por ano para Brasília, dos quais voltam 13 para o estado do Rio Grande do Sul. Ajudar o Rio Grande do Sul não é favor, é obrigação. Grande Antônio, meu grande irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, João Batista, e muito obrigado por todo o apoio que você tem dado para o povo gaúcho, através da sua voz, através da sua solidariedade. Nós temos recebido e muito bem todo esse carinho que você tem nos dado. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Vamos em frente.